O canal Santa Oração e Luz vai te contar uma história pouco falada aqui. Uma história que vai mudar completamente a forma como você enxerga as orações não respondidas na sua vida. Deus recusou responder uma oração. E não foi a oração de qualquer pessoa. Foi a oração do homem mais próximo dele em toda a terra. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a ouvir pode doer. Mas também pode libertar você de uma culpa que carrega há anos. Moisés não era um homem comum. Enquanto o povo inteiro tremia aos pés do monte, quando Deus descia em fogo e trovões, Moisés subia, sozinho. E lá em cima, onde ninguém podia chegar, ele conversava com o Criador do universo como um amigo conversa com outro amigo. Sem véu, sem intermediários, face a face. Ele tinha visto coisas que nenhum outro ser humano viu. Viu a sarça pegando fogo sem se consumir. Viu o cajado virar serpente nas próprias mãos. Viu o Nilo se transformar em sangue. Viu o mar se abrir ao meio, criando duas paredes de água que desafiavam toda a lei da física. Viu pão caindo do céu todas as manhãs. Viu água jorrando de rochas no meio do deserto. Este era Moisés, o libertador, o legislador, o profeta, o homem que carregou um povo inteiro nas costas por 40 anos, atravessando um deserto impossível. Imagine por um momento, 40 anos, não 40 dias, não 40 semanas, 40 anos caminhando em círculos num deserto escaldante com mais de 2 milhões de pessoas reclamando todos os dias. Pessoas dizendo que queriam voltar para o Egito, para a escravidão, porque pelo menos lá tinham comida garantida. Pessoas brigando, pessoas morrendo, pessoas se rebelando constantemente contra a liderança dele. E no meio de tudo isso Moisés intercedia. Ele subia ao monte e orava. Quando Deus estava prestes a destruir o povo por causa da adoração ao bezerro de ouro, foi Moisés quem ficou na brecha. Ele disse a Deus que preferia ter seu nome apagado do livro da vida a ver aquele povo destruído. Pense na coragem disso. Pense no amor sacrificial disso. Este homem estava disposto a perder sua própria salvação pelo bem de um povo ingrato e rebelde. Depois de décadas de liderança impecável, algo aconteceu. O povo estava novamente sem água e novamente reclamando. Novamente culpando Moisés por tirá-los do Egito. As mesmas acusações, a mesma ingratidão, década após década da mesma coisa. E desta vez, algo quebrou dentro de Moisés. Aquela paciência sobre-humana que ele tinha demonstrado por tanto tempo chegou ao limite. Deus lhe deu uma instrução muito específica, muito clara. Pegue a vara, reúna o povo e fale com a rocha. Apenas fale. As palavras fariam a água jorrar. Mas Moisés não falou com a rocha. Ele gritou com o povo. Ouçam agora, rebeldes. Será que nós temos que tirar água desta rocha para vocês? E então bateu na rocha. Uma vez, 2 vezes, com força, com raiva, com frustração acumulada de 40 anos. A água jorrou, abundante, suficiente para todo o povo e todos os animais. O milagre aconteceu, o povo bebeu, o problema foi resolvido, mas algo muito mais profundo foi quebrado naquele dia. Naquele momento, enquanto a água ainda corria fresca da rocha, Deus disse algo que deve ter rasgado o coração de Moisés ao meio. Porque não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não introduzirão esta congregação na terra que lhes dei. Leiam isso de novo. Vocês não entrarão na terra prometida. Imagina o que Moisés sentiu naquele segundo. 40 anos. 40 anos de sacrifício. 40 anos de liderança. 40 anos suportando reclamações. 40 anos orando. 40 anos sendo fiel. E agora, a poucos quilômetros da terra prometida, a terra que ele tinha sonhado ver por 4 décadas, ele não entraria. Por causa de uma rocha,
por causa de 2 batidas em vez de palavras, por causa de um momento de frustração humana. E então Moisés fez o que qualquer um de nós faria. Ele orou, ele suplicou, ele implorou: Senhor Deus, deixa-me passar, apenas deixa-me entrar. Eu só quero ver aquela boa terra. Só quero pisar naquele lugar que prometi ao povo durante 40 anos. Só quero terminar o que comecei. Você consegue sentir o desespero nessa oração? Consegue imaginar as lágrimas? Este homem tinha conversado com Deus face a face. Ele conhecia o coração de Deus. Ele sabia que Deus era misericordioso. Ele sabia que Deus perdoava. Ele tinha visto Deus perdoar o povo incontáveis vezes por pecados muito piores. Então ele orou, e orou, e orou novamente, com toda a intimidade que tinha, com toda a história que eles compartilhavam, com todo o relacionamento construído ao longo de décadas. E a resposta de Deus foi a mais difícil que existe. Basta. Não me fale mais sobre isso. Nunca mais levante este assunto. A decisão está tomada. É final. Você não vai entrar. Pense na dureza disso. Deus não disse talvez. Não disse, vamos ver. Não deixou porta aberta para negociação. Ele disse basta. Encerrou a conversa. Fechou o assunto. O não era definitivo. Este é o momento que precisa quebrar algo dentro de você hoje. Porque aqui está a verdade que ninguém quer enfrentar. Nem sempre Deus responde sim. Nem sempre a oração funciona do jeito que queremos. E não tem nada a ver com falta de fé. Não tem nada a ver com você não ser bom o suficiente. Não tem nada a ver com Deus não te amar. Moisés tinha mais fé que qualquer um de nós terá. Moisés era mais próximo de Deus que qualquer um de nós será. Moisés tinha feito mais para o reino que qualquer um de nós fará. E mesmo assim, Deus disse não. Aqui está onde a história fica profunda. Tem algo acontecendo naquele deserto que vai muito além de Moisés, do povo ou daquela geração. Tem algo eterno sendo estabelecido. Aquela rocha não era apenas uma rocha. Ela representava algo muito maior. Ela representava o próprio Cristo que viria milhares de anos depois. A rocha foi ferida uma vez antes, anos atrás, e a água saiu. E aquilo era um retrato profético de Cristo sendo ferido uma vez, na cruz, e vida eterna fluindo daquela ferida. Mas Cristo não seria ferido 2 vezes. O sacrifício seria completo, único, suficiente para sempre. Quando Moisés bateu na rocha pela 2ª vez, ele distorceu a mensagem profética. Ele quebrou o simbolismo. E mais que isso, quando ele disse, será que nós temos que tirar água desta rocha? Ele tomou para si a glória que pertencia só a Deus. Foi um segundo. Foi um momento. Mas foi um momento com consequências eternas. Mas a história não termina na tragédia. Deus não abandonou Moisés. Ele disse, suba ao Monte Nebo, veja a terra, veja tudo o que eu prometi. Veja que minha palavra é verdadeira. Você não vai andar nela, mas você vai ver que ela existe. Imagine Moisés subindo aquele monte, cada passo pesado, cada passo sabendo que seria seu último antes de morrer. Ele sobe, e lá do alto, Deus abre sua visão, e ele vê o rio Jordão serpenteando, vê as colinas verdejantes, vê as vinhas, vê as cidades, vê tudo. E ali, naquele momento, algo lindo acontece. Deus não deixa Moisés morrer sozinho. Deus não deixa seu corpo ser encontrado e enterrado por mãos humanas. A própria Escritura diz que Deus o enterrou. O Criador do universo desceu e sepultou seu amigo com as próprias mãos. Se isso não é amor, eu não sei o que é. Agora deixa eu te dizer por que você precisava ouvir esta história hoje. Você tem uma oração que Deus não está respondendo. Você tem um pedido que parece cair no vazio. Você tem um sonho que parece morrer um pouco mais a cada dia que passa. E você tem se perguntado o que está errado com você. Por que Deus responde às orações dos outros, mas não às suas?
Porque você ora e nada muda. E no fundo, bem no fundo, você está começando a achar que Deus não te ama, que você não é bom o suficiente, que você fez algo que te desqualificou. Deixa eu te dizer, Moisés era melhor que você. Moisés tinha mais fé que você. Moisés era mais próximo de Deus que você. E Deus disse não para ele. Não porque não o amava, mas porque tinha um propósito maior. O não de Deus não é rejeição, é redirecionamento. O não de Deus não é castigo, é proteção. O não de Deus não é o fim da história, é o começo de um capítulo que você não consegue ver ainda. Sabe o que aconteceu depois? Depois que Moisés morreu sem entrar na terra prometida, Josué levou o povo e conquistou a terra. E fez o que Moisés não poderia ter feito, porque precisava de um novo tipo de líder para um novo tipo de missão. Moisés era o libertador, Josué era o conquistador. E Deus sabia disso desde o começo. O não para Moisés foi um sim para toda uma geração seguinte. O sacrifício dele preparou o caminho para a vitória deles. E 1500 anos depois, Moisés apareceu glorificado no alto de um monte conversando com Jesus. Ele finalmente entrou na verdadeira terra prometida, a celestial, a eterna, a que nunca acaba. Então, quando Deus disser não para você, lembre-se de Moisés vendo a terra do monte. Lembre-se que Deus não abandonou seu amigo. Lembre-se que o não temporal abriu caminho para um sim eterno. Hoje, se você está carregando a dor de uma oração não respondida, eu quero que você faça algo. Eu quero que você suba seu próprio Monte Nebo. Eu quero que você pare de brigar com Deus pelo que Ele não está dando e comece a agradecer pelo que Ele está protegendo, pelo que Ele está preparando, pelo plano maior que você não consegue enxergar ainda. Confie no plano, não apenas na resposta. Confie no Deus que enterrou Moisés com as próprias mãos. O Deus que amou tanto que disse não quando sim seria mais fácil. O Deus que vê 1000 anos à frente enquanto você só consegue ver amanhã. Seu não hoje pode ser o sim mais poderoso que alguém receberá amanhã. E isso, meu amigo, isso muda tudo. E eu profetizo sobre a sua vida agora. Uma coisa muito boa vai acontecer na sua vida ainda esta semana. Deus está preparando algo especial para você. Acredite. Fique com Deus.